Sabe aquele odor intenso na axila, aquele cheiro de suor? Pois bem, isso tem um nome, isso se chama bromidrose. Eu sou Pedro Colli, médico dermatologista, e me acompanha aqui para entender um pouquinho sobre essa situação tão desconfortável. A bromidrose, que é o excesso de suor nas axilas, o excesso de odor nas axilas, em algumas áreas de dobra no corpo, é motivo de bastante desconforto para muitos pacientes, porque isso às vezes socialmente gera uma sensação de que a pessoa está incomodada, de que está atrapalhando, e naturalmente quem sofre de bromidrose, que é o odor excessivo, às vezes até se limita nos seus comportamentos sociais, deixa de ir em eventos, em festas, às vezes atrapalha no trabalho, sempre fica muito desconfortável, isso atrapalha a vida amorosa muitas vezes. Então isso precisa ser tratado. A bromidrose, o que é isso? O que gera bromidrose? Quando a gente tem a nossa transpiração, a gente tem dois tipos de glândula no nosso corpo. A gente tem as glândulas de suor, que geram aquele suor nas palmas das mãos, nas plantas dos pés, nas axilas, no couro cabeludo, etc. Que é o que faz o suor quando está muito quente, quando a gente faz um exercício, etc, etc. E existe um outro tipo de glândula, que é a nossa glândula de cheiro. Nós temos glândulas de cheiro, que são glândulas que geram esse tipo de secreção em áreas de dobra, por exemplo, como axilas, região da virilha, atrás da orelha e na região ao redor das áreas genitais. Essas são chamadas de glândulas apócrinas, que são as glândulas de cheiro. Quando essa glândula secreta, quando essa glândula libera o seu conteúdo, algumas bactérias da nossa pele, elas degradam esse conteúdo e geram esse odor característico que é a bromidrose. Em algumas pessoas isso ocorre naturalmente quando, por exemplo, você fica um dia inteiro sem tomar banho, ou quando você está num local que executa um trabalho mais intenso. Isso é normal do ser humano. Mas algumas pessoas possuem esse odor característico sem fazer nenhuma atividade física, sem fazer nada que seja muito intenso. Então a bromidrose tem que ser tratada nesse sentido para gerar qualidade de vida. E como que a gente faz isso? A bromidrose, em primeiro lugar, a secreção da glândula da glândula apócrina, ela é piorada quando o paciente ganha muito peso, em primeiro lugar. Então, quando a gente tem um aumento do ganho de peso, essas nossas secreções humanas, elas ficam um pouco mais intensas na pele. Então, em primeiro lugar, é importante você controlar a alimentação, ter uma alimentação mais saudável, baseada em vegetais, frutas, legumes e verduras, na tentativa da redução do peso. Dietas muito gordurosas também alteram um pouco esses nossos odores, essas nossas secreções humanas. Em segundo lugar, o tratamento da bromidrose envolve um pouco o controle dessa flora bacteriana que degrada essa secreção da nossa glândula. Então existem alguns medicamentos, tanto por via oral, quanto medicamentos tópicos, ou seja, de passar, que são responsáveis por esse controle. E em terceiro lugar, a gente pode, por último, mas não menos importante, aplicar a toxina botulínica, que é o Botox, na região das axilas, às vezes até na região da virilha. O que o Botox ele vai fazer? Ele vai bloquear um pouco essa secreção de glândulas e vai impedir, de uma certa maneira, que esse odor fique muito intenso. Qual é a melhor forma de tratar? Depende muito de paciente para paciente, mas de uma maneira geral a melhor forma é a conjunção, ou seja, o conjunto, a associação de todos esses procedimentos. Redução do peso, controle da transpiração, controle da flora bacteriana, e tudo isso gera conforto para o paciente. Se você tem dúvidas sobre bromidrose, não deixe de me mandar mensagens, porque isso normalmente é motivo de bastante desconforto. Os pacientes ficam envergonhados, às vezes até de falar que possuem odor excessivo. Falam, doutor, eu tenho uma coisa desconfortável para dizer, eu tenho um cheiro muito ruim. Então, não sofra sozinho, vamos tratar, não deixe de curtir e compartilhar os nossos vídeos, e até a próxima.